Já? Agora tá, né? É porque eu tinha deixado sem louvor. Glória a Deus. Mas pessoal, feriado e muita gente, praticamente todos em casa, desfrutando desse tempo maravilhoso. Quem pode, né? Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode, né? Assim que diz? Quem pode passear, quem pode viajar, eu não tiro a razão, eu não digo que não faça. Se você pode, faça isso. Eu vou aproveitar essa terça-feira e eu falei para a pastora um negócio. Na verdade eu falei uma coisa, mas vou fazer outra. Quando for lá para umas 6 horas, acho que eu vou colocar um chinelo, vou pegar a dama e vamos lá para o recreio. Vamos? Vou lá para ver, não tem dinheiro, vou mandar na praia, na areia. Não é, gente? Só um passeiozinho, só andar na areia. Acho que eu vou levar aquela cachorra para ela correr lá na praia. Ela extravasar. Ah, pô, agora é multa, hein? Ih, Jesus, olha aí, não pode mais não, né? Por quê? Levar o cachorrinho. Ah, não pode não? A Mel era doida, a Mel caía para dentro daquelas espumas e rolava. Mas é sério, pessoal. É desse jeito. Bota aquela bermudinha, camiseta mamãe tô forte. E vamos andar lá na beira da praia. Vamos só dar uma passeadinha, andar um pouquinho. Acho que não vai dar para ver o pôr, não, porque esse já vai ser depois, né? Ele vai embora às 5 horas, 5h30, já, na praia a gente olha já no final, é esse? 6 horas acho que dá, mas às 6 horas a gente já está saindo de casa mais ou menos. Vou almoçar na casa de alguém, que é bom, né? Então come na casa dos outros e vai para casa só para botar o chinelo e sair de novo. Amém, irmãos? Mas quem pode, é verdade, gente. A gente tem que aproveitar as oportunidades da vida. Porque a gente tem muitas pessoas que pensam que essa vida aqui, ela termina aqui. Não, aqui é uma passagem. E se tem uma coisa que a gente tem vivido nesses últimos tempos, irmãos, são estresses. O que a gente vê de pessoas estressadas e por muito pouco. Tem gente que diz assim, eu não tenho nada. Eu me lembro quando a gente chegou aqui no Rio de Janeiro de volta, quando a gente ficou fora há muitos anos, a primeira coisa que eu fiz, sabe qual foi? Foi eu e ela, a gente chegou aqui, o BRT já estava em funcionamento, e a gente nunca tinha andado de BRT. Aí eu peguei e falei, vamos embora. Deixei o carro em casa, peguei o BRT. Só não sei, eu me lembro aonde que eu peguei. Onde foi que a gente pegou? Eu sei que eu fiquei rodando. Eu fui pro recreio, do recreio, pro recreio, né? Pra Barra, lá pro terminal. Eu peguei em algum lugar, fui pro final, fui pra Ilha do Governador, rodei todas as estações do BRT. Não paga, né? Aí fiquei andando de BRT o dia inteiro, né? Pra conhecer, pra ver os lugares. Falei, que legal, rapaz, que viagem bacana que você faz assim, né? Pra gente conhecer, irmãos. Nunca, né, então? Foi um passeio diferente. Hoje, por exemplo, deve ser um dia maravilhoso, que é feriado. Ninguém sai, não está cheio. E você olhar as favelas, tu passa um monte de favela. Umas imagens maravilhosas. Só não filma não, porque a gente não sabe quem pode estar filmando a gente. Mas vai andar para lá, vai lá na Ilha do Governador, passa dentro do Galeão, volta. Porque tu não vai pagar, não tem obrigado a descer do BRT. Aí vai lá na Barra de novo, volta. Irmão, a gente tem que aproveitar. Aí depois, logo depois disso, a gente pegou o trem. Eu peguei o trem, fui para a Central, já outro dia. Voltei, fui lá em Santa Cruz, depois me deu uma doideira, eu fui lá em Nova Iguaçu, em Japeri. Fui rodar isso aí para ver como é que estava a cidade, como é que estava o movimento, como é que estava. O trem de Japeri é maravilhoso com ar-condicionado. Quem já pegou? É sério, pessoal, igual o metrô e pior, acho que o gelo dele acho que é dobrado. O trem para Japeri, para lá para Santa Cruz, para esse lugar lá. E é isso aí. Então, tem coisas tão simples que a gente pode fazer. Às vezes eu estou vivendo, eu falo muito para isso para a Raquel. Eu falo, Raquel, eu estou vivendo um tempo da minha vida, irmãos, que a gente não pode. Eu estou pagando para não ter dor de cabeça, problema, sabe? Para esquecer certas coisas assim
do dia a dia, sabe? Porque se você deixar, você é envolvido por isso tudo. E você fica doente. Pode reparar, a quantidade de gente doente, pastor então, infartando, irmão, você não tem noção. Se você for fazer uma pesquisa, eu estava conversando com um pastor, a gente estava batendo um papo, pastor ele é lá de Santa Catarina, lá de Florianópolis, e ele estava falando, né, que ele trabalha com pastores também, estuda muito, pesquisa, cuida de mais de 1.200 pastores que sentam com ele para bater um papo, porque a gente, pessoal, nós, por exemplo, pastores, se tem uma coisa que acontece conosco, vocês sentam para ouvir. Vocês, como discípulos comuns, vocês se assentam muito mais para ouvir do que a gente. Mas isso é por quê? Porque se nós nos deixarmos envolver pelas demandas, eu fui falar para o pastor, para esse pastor inclusive, eu falei para ele, irmão, nós pastores, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ler a Bíblia menos do que o povo. Aí ele riu. Como é que pode o pastor que trabalha com a palavra de Deus no seu dia a dia ler menos do que a própria igreja que ele motiva, que ele ensina? Aí eu falei, é por isso que há muitos anos da minha vida eu aprendi, desde quem me discipulou, o meu discipulado, teve um cuidado de dizer para mim o seguinte: quando ele entendeu o meu chamado, ele enxergou em mim esse chamado, ele disse, Fernando, não leia a Bíblia para pregar, leia a Bíblia para praticar. Vai ser difícil, mas leia a Bíblia porque você é crente, leia para pôr ela na tua vida, porque se você lê a Bíblia só para pregar, você vai ser apenas um ator. Você vai ser um ator, porque você vai estar estudando um texto e vai subir no altar como um cenário. Mas se você lê a Bíblia porque você é crente, porque você precisa praticar aquilo que você está ensinando, vai ser bom, porque aí você vai se converter junto com a igreja. Caso contrário, irmão, se você ler só para fazer sermão, você vai converter a igreja e não vai se converter. Foi isso que eu aprendi, tem mais de 30 anos. E eu nunca esqueci dessa fala. Porém, os anos se passaram e hoje, e há muito tempo, eu enxergo isso. Que realmente, se a gente não tomar cuidado, a gente só abre a Bíblia para preparar um pequeno sermão, bonito, às vezes com falas muito boas, mas sem uma prática, sem uma essência, sem uma substância. Você está entendendo? Diga amém. E essa é uma das armadilhas do diabo. Essa é uma das artimanhas dele, muito poderosa. É fazer com que o próprio pastor leia menos, pratique menos e ensine mais, fale muito. Porque para que se cumpra uma palavra bíblica, ganhe o mundo inteiro e perca a sua. Quem já leu isso? Da gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa própria alma. Eu não quero, irmão, chegar naquele dia e ouvir o Senhor dizer para mim, afastai de mim porque eu não vos conheço. E eu ainda usar de justificativa dizendo, Senhor, mas eu expulsei demônios, Senhor, mas eu ganhei alma, Senhor, mas eu preguei o evangelho, Senhor, eu fui pastor lá em Piedade, fui pastor em tal lugar, apresentar uma lista de lugares que eu fui, que eu passei, que eu conheci. Eu não quero isso, irmãos. Apresentar isso para Deus, Ele ainda assim dizer para mim, você pode ter passado em todos esses lugares, eu só não te conheço. Muita gente te conheceu, mas eu não. E nem você me conheceu, porque se tu conhecesse, você fazia a vontade do meu Pai. Você entende? Diga amém. Então, queridos, esse é o tempo que a gente está vivendo. E o nosso adversário, é por isso que eu tenho trazido você a terça-feira profética, para liberar palavras sobre tua vida, que você possa entender
contra quem você está lutando, para você poder ficar bem atento e vigiar nesse ponto, tomar muito cuidado com essas coisas, sabe? Fácil não é, irmãos. A última semana nós falávamos sobre o diabo, que é o pai. O pai de quê? O pai da mentira. Aquele que suborna, aquele que é corrupto, aquele que é enganoso, aquele que é desonesto. Guarda isso, aquele que suborna, aquele que é desonesto, aquele que é enganoso, aquele que é corrupto. Você está entendendo? Diga amém. Quando você começa a entender isso dentro das escrituras, que estas procedências vêm do diabo, facilmente você começa a identificar os comportamentos. Pegou? Você facilmente começa a olhar e ver quando as pessoas que convivem com você ou estão com você estão sendo usadas por Deus ou usadas pelo diabo. Facilmente você começa a identificar. É claro que você não vai andar por aí, porque a própria Bíblia ensina, apontando dedos para ninguém, mas o próprio Espírito, às vezes a gente fica querendo respostas, a gente fica perguntando para Deus: Senhor, é do Senhor, não é? Irmãos, se você conhecer o diabo, quem está entendendo, diga amém. Você vai ver se é de Deus ou não, e vai parar de ficar perdendo tempo falando: Senhor, isso aqui é do Senhor, isso aqui não é. É você quem tem que saber. Por esses dias alguém me ligou e disse: ô bispo, o que o senhor acha disso? Porque eu estou na dúvida. Eu disse: então o diabo está aí. Então o diabo está aí. Porque se você deixou a dúvida entrar, a Bíblia diz que tudo que você faz sem fé é pecado. Se você já está na dúvida, o diabo está no meio. E não sou eu que tenho que dizer para você se você pode, se você não pode, se você faz ou você não faz. Se você já tiver o discernimento, claro, se você já enxergar, você só tem que ter a condição e a capacidade de assumir. Se deu errado, quem está entendendo? Deu errado, mas você tentou e assumiu. Não consegui. E vai levantar a cabeça e vai seguir avante. Mas se deu certo, você vai glorificar, e quem vê também vai dizer glória a Deus, amém? E você tentou e conseguiu. Agora você fica: será? Eu não sei, não vai dar certo? Não, aí o diabo está aí. Porque Deus não trabalha assim, Deus trabalha com convicções. O crente, nós como crente precisamos só ter isso, convicções. Se nós temos convicções, a gente então começa a eliminar muitas coisas da vida da gente. Assumir posicionamento, ficar ali firme. Você vê que o próprio Deus falou para ele lá no Apocalipse, em João 8,44: ô diabo, você é diabo, porque você é mentiroso, seu pai, você quer satisfazer os teus desejos, você foi homicida desde o princípio. Nunca foi visto na tua vida verdade, nunca foi visto verdade na sua boca. São palavras de Deus, irmãos. Se você precisa de respostas, se eu preciso de respostas, a gente só precisa disso. É como eu sempre digo, não estou falando de uma falha. Se não compromete o caráter, se não compromete a tua salvação, não é tão difícil você compreender. O que você não pode é se deixar levar. Você não pode, você precisa entender se no meio disso tudo existe corrupção. O que é corrupção, irmãos? Hein? O que é corrupto? Você sabe dizer? Fala aí o que você pensa. Do que tu... Hã? Corrupção é um desonesto. Corrupção é uma atitude de alguém que pode fazer algo certo para alguém e não faz. E ele usurpa, ele tira proveito. Isso é corrupto, é aquele que recebe, é aquele que se beneficia, é aquele que tira proveito.
é aquele que aproveita uma oportunidade para se satisfazer, isso é ser corrupto. O que é desonestidade? Já é diferente. A desonestidade, ela pode ser parecida, mas ela não é a mesma coisa. Porque ser desonesto é aquela pessoa que a todo tempo ela faz o que não deve para se satisfazer. Ela rouba, ela pega tudo que ela tem, tudo que ela pode fazer para pegar de alguém, para pegar sem ninguém ver, é desonesto. É isso aí, é um desonesto. Você está entendendo? Diga amém. O que é um engano? Um engano é a mesma coisa que um dissimulado. Ele faz assim, ó. Um enganador faz assim, ó. Toma! Aí quem está vendo fica como? Se ele perceber, ou se a outra pessoa que tem que pegar for gananciosa igual a ele, ou pior, ela vai se preocupar com o quê? Com o que está aqui ou com o que está aqui atrás? Ela vai se preocupar com o que está atrás, é aonde ele engana. Porque ele pegou aquilo que é de valor e botou aqui, mas escondeu essa mão justamente que ele sabe que você é bobo, que você é ganancioso, você vai ficar de olho. Aí ele vai te dar aqui, ó. Então toma, já que tu quer, toma. Aí te dá o que não tem valor, porque... Entendeu agora? Ele é enganador por isso. E vê se não é assim que o diabo trabalha. Ele te oferece, aí te deixa assim sem brilho, aquela coisa meio que sem graça, e você fala, não é isso aí não. Se fosse, ele não estava me dando tão fácil. Olha o pensamento que vem. Aí bota para trás. Na verdade, ele está te dando de valor, que ele sabe que você vai olhar lá, você está preocupado com o que está lá atrás. E é onde ele te engana. Então, irmãos, é assim que o inimigo trabalha. Então, se você precisa de discernimento para entender algumas coisas, para a sua própria vida, basta você saber discernir essas coisas. E aí hoje, nessa terça-feira profética, eu quero falar com você de mais uma ação do inimigo, mais uma atitude do adversário, dentro das escrituras, do que ele é, não é do que ele faz. Isso está nele, isso faz parte da sua característica. Ele deixou isso aí ser algo, como é que eu posso dizer, que faz parte da sua vida. O diabo, ele é o agente, é o maior agente do pecado. O que é um agente, irmãos? Como se chama um policial? De agente. Por quê? Porque ele age. Mas ele age sobre comandos. Ele age porque ele observa. Ele age sobre aquilo que ele está. Você está entendendo? Diga amém. Então a Bíblia diz que o diabo é o agente, é o maior agente do pecado. Outro dia alguém falou comigo, acho que foi o Leandro que falou. Lá o bispo fala uma coisa que eu estou ligado agora. De pessoas que falam um pouco, a gente tem que ficar preocupado. Foi você, Leandro? Que falou isso? Que falou que eu disse que pessoas que falam um pouco, a gente tem que ficar mais preocupado com elas do que com quem fala demais, com quem fala muito? Foi você ou não? Porque eu tenho esse costume, irmãos. Eu tenho esse costume e realmente falo isso. Se você está com uma pessoa que não fala, ela fica só te observando, ela é pior do que aquela que fala. Porque ela está observando, e ela observando, ela vendo, ela consegue enxergar coisas que quem fica naquele falatório não consegue, muita coisa passa despercebida. Ainda que você tenha uma percepção boa. Você está entendendo? Diga amém. Mas se você, no meio de uma discussão, você já reparou, quem é que sempre perde a razão? Quem fala mais. Por quê? Porque você acaba também fazendo coisas que não é para ser feito. Você acaba falando o que não é para ser falado. Mas uma pessoa que fica mais calada e vai observando, e ela fica na dela, ela vai vendo, ela começa a chegar a conclusões, a observar coisas, e ela vai pegando justamente os pequenos detalhes, aqueles a qual muitas das vezes é o que ninguém dá valor. Como eu sempre digo, ninguém tropeça numa pedra grande, sim ou não?
Quando tu vê uma pedra grande, o que você faz? Tu já se desvia e tal. Geralmente a gente só tropeça nas pedrinhas. Então são estas que dão trabalho. Então cuidado com os pequenininhos, irmão. Cuidado com essas coisinhas. Abra sua Bíblia aí, 1 João, primeira epístola de João, primeira carta de João, capítulo 3. Abra aí, por favor, para a gente falar um pouco desse agente do pecado. Não está funcionando, não? Será que soltou o fio lá? Eu acho que é a tomada. Dá uma olhada na tomada que liga aí. Que tem uma tomada, ele está sobre uma tomada. E se ela estiver frouxa, pode ser isso. Pode ser isso. O fio que soltou alguma coisa. Ou o disjuntor que, sei lá, o disjuntor você sabe qual é, né? O primeiro de lá para cá. Era a tomada? Primeira epístola, primeira carta de João, capítulo 3. Para a gente conhecer, para a gente enxergar dentro das Escrituras, sem argumento do homem, sem argumentação humana. Não, 1 João capítulo 3, lá no finalzinho da Bíblia, depois de Hebreus. Depois de Hebreus, 1 João capítulo 3. Às vezes, irmãos, nós ficamos preocupados, acusamos, condenamos. Deu certo lá, Leandro? Não? Eita Jesus. Depois a gente vê isso aí. 1 João capítulo 3. Vamos ver o que a Bíblia diz desse agente perigosíssimo chamado Satanás, diabo. Ele é o maior, irmãos. Ele é um grande agente do pecado. Ele é responsável. Ele tem a maior responsabilidade em nos tentar, em nos levar ao pecado, a praticar coisas ruins, maldades. Capítulo 3, versículo 8, diz assim a palavra do nosso Deus. Aquele, presta atenção, olha só como é que isso é sério, irmãos. Aquele que comete pecado, o que está escrito na sua Bíblia? Porque a minha está falando no tempo presente. É isso que está escrito, irmãos? Versículo 8. Aquele que comete pecado ele não será, ele não vai ser, ou ele foi. Aquela atitude pecaminosa, ela veio do diabo. Ela não veio de um impulso qualquer, não foi uma pessoa que nos levou a pecar. Foi diretamente quem? O diabo. Se você pecar, se eu pecar, quem me levou a pecar foi o diabo. Você percebe ao ler isso? Tem uma vírgula aí? Tem? Tem? Você sabe o que significa isso, irmãos? É para a gente parar e lembrar que se nós somos levados, ou de alguma maneira o diabo nos fez pecar, foi porque nós não vigiamos, foi porque nós não estávamos ligados. Você está entendendo agora o vigiai e orai?
para que não caiais em tentação, porque a todo tempo esse diabo, esse Satanás, ele faz e quer levar a gente a pé. Você consegue ver agora o porquê que Jesus falou? A palavra de Deus deixa bem claro que o Senhor virá. Para quem não está ligado, será como um ladrão? Não terá aviso? Não vai ter sinal? Não vai haver um gesto que vai fazer você naquela hora não pecar? Quem está entendendo, diga amém. Você já tem que não pecar agora. Nós já temos que não cometer o pecado, já ficarmos ligados agora. Não é no dia, não é na hora, porque não vai dar tempo. Quem está entendendo, diga amém. Então é por isso que esses versículos se encaixam. Vigiai e orai, para que não caiais em tentações. Por quê? Porque está aqui escrito: aquele que comete pecado é do diabo. Aquele momento pecaminoso, sabe aquela raiva que veio? Ela tem que sair logo, irmão, porque não vai dar tempo. Quem está entendendo? Mas eu não sei, Deus me conhece, Ele vai me tratar. Ele vai te tratar? Quem colocou a raiva aí dentro? Foi você. Você deu lugar para uma ação. Você não quer falar não? Do diabo. Quem é pai da ira, da raiva? A ira vem. Quem lembra que Jesus chegou no templo e meteu o pé na mesa? Mas ele deixou bem claro: não ponha o sol sobre a tua ira. Irai-vos e não pequeis. Você vai sentir, você vai pensar, diga amém. Mas ele está dizendo: se livra disso o mais rápido possível. Você consegue perceber por que é difícil ser crente? É isso aí, irmão. Esse é o problema. Você ver, você pensar, você sentir. Diga: eu estou vivo. Você vai sentir, você vai ver tudo. As crianças que falam tintim, né? Você vai sentir tudo. A gente vai, irmão, nós vamos sentir tudo, nós vamos pensar tudo. É por isso que a gente não tem problema em dizer para aquela pessoa que está no mundo, quando ela diz: mas eu posso ter 2 mulheres, eu posso me prostituir, eu posso pegar aquilo que não é meu, eu posso encher a cara e ficar drogado, embriagado. Pode tudo, irmão. Você pode tudo. Quem não pode? Quem te impede? Você pode. Mas ele diz uma coisa muito séria: bem-aventurado é aquele que, quando eu chegar, eu encontrar fazendo assim. Quem já leu isso? Feliz será aquele que, quando eu chegar, eu encontrar fazendo assim. Irmãos, você lembra quando ele disse: o teu Senhor vai viajar? Quem lembra? Ele vai fazer uma viagem, mas ele vai voltar e vai te pedir conta. Mas ele vai te pedir conta do que ele deixou na tua mão. Isso não é campanha de prosperidade não, irmão. Isso não é dinheiro não. Ele está falando de talento multiplicador, de quantas almas você recebeu uma unção para você fazer coisas que por sinal você vai ganhar 1, 2, 3, outros vão ganhar 10, outros vão ganhar 5, e quando ele voltar ele quer resposta. Quando ele voltar, ele tem certeza: eu deixei com você algo precioso. Mas eu guardei, eu deixei escondido. Ele disse: já que você escondeu, então, meu filho, você não é digno. Você é péssimo. Você não vai para o seio de Abraão. Você não vai desfrutar dessa alegria. Você não prestou. Quem está entendendo? O que tem de gente achando que a igreja precisa ganhar muito dinheiro, multiplicando dinheiro, isso é engano.
Tem nada a ver com dinheiro. Não tem nada a ver com dinheiro. Você está entendendo? Diga bem. Porém, irmãos, é uma responsabilidade de um bom testemunho, de pessoas que vão ver você. É uma palavra que você vai dar. E quando ele voltar, você vai poder responder à altura e dizer: está aqui, Senhor, falei uma vez só, olha aí. Eu falei 3 vezes, olha aí. Eu falei 5 vezes, olha aí. E vai ter gente que ainda vai dizer assim: ele não precisou falar, ele passou por mim e eu acreditei. Quem entendeu? Ela passou por mim, eu vi o testemunho dela. O teu talento se multiplica? Diga amém. Mas eu não sou pecador? Nós somos. Mas somos pecadores arrependidos. Somos pecadores que a todo tempo, irmão, clama por misericórdia. Senhor, me perdoa. Senhor, me ajuda. Eu sou ruim, eu não presto. Senhor, eu sou fraco. Como Ele gosta de sinceridade, irmão. Eu sempre pergunto isso. Já perguntei várias vezes. Você lembra de Saul e lembra de Davi? Quem lembra? Quem cometeu o maior pecado, irmão? Saul ou Davi? Quem foi, irmão? Fala, pode falar com convicção daquilo que você entende. Foi Davi ou foi Saul? Por que Davi? Por que Davi? Quem me explica rapidinho? Matou. E aí? Vocês estão bons de Bíblia, vamos lá. E aí? E Saul se arrependeu? Você entende? Diga amém. Davi fez muito pior, porém lá na frente, enquanto Saul se justificou. Aí o pastor falou uma coisa esse fim de semana que a gente conversa às vezes. Toda pessoa que tem uma boa justificativa tem um péssimo arrependimento. Tudo que faz, ela descarrega justificativas. Eu não estou falando, irmãos, de alguém que se explica, ou de alguém que quer explicação. A gente está falando de alguém que se justifica. Você está entendendo? Diga amém. Então o pai da mentira, o pai do pecado, o agente do pecado é ele. Quem? Vamos lá, que a gente só leu só um pedacinho do versículo 8, não lemos tudo. Aquele que comete pecado é de quem? Porque o diabo peca desde o princípio. Irmãos, o Satanás ele peca desde o princípio. Aí você fala: mas como é que pode? Deus criou ele e Deus sabia que ele sabia. Isso é para tu ver, irmãos. Quando eu li isso aqui, eu falei: Deus estava esperando o diabo se arrepender lá no céu? Porque Deus sabia. E Deus não arrancou ele de lá de imediato. Aí Deus foi e criou o homem. Olha que legal. Aí eu também pensei, falei: Deus, ele criou o homem. Falei: Senhor, será que o Senhor criou o homem pensando o homem vai enxergar no diabo a mentira e vai matar ele? Quem está entendendo? Mas o homem acabou se deixando ser convencido por ele. Pegou? O primeiro Adão, o primeiro Jesus, vamos dizer assim, se deixou ser convencido, perfeitinho que era, diga amém. Estava com tudo direitinho, perfeito. Era para ele dominar. Quem está entendendo? Se deixou ser dominar. Se deixou ser convencido pelo pecado, pelo engano, pelo enganador. Você vê que o plano do Senhor era fazer o homem perfeito, com autoridade suficiente,
para que no tempo certo ele pudesse tirar o diabo de lá e dizer: aqui você não é teu lugar. Mas o homem acabou cedendo. Mas o Senhor não perdeu o plano, irmão, não deixou passar. Ele tinha um plano, ele disse: eu vou continuar o projeto. O homem vai acabar com o diabo. Quem está entendendo? Eu não fiz nada de errado. Diga: Deus não faz nada de errado. O diabo botou na boca das pessoas que Deus escreve certo com linha torta. Quem já ouviu isso? Ou você que fala isso também? O diabo botou na boca das pessoas que Deus escreve certo com linha torta. Sabe por que o diabo fez isso? Para tentar fazer o homem entender que desde a criação Deus fez alguma coisa de errado, igual a ele. Desgraçado, né? E o pior é que o homem acredita, porque fica repetindo isso toda hora, até crente fala isso. Mas não, irmão, Deus fez tudo certo, tanto fez que Deus podia descer ou acabar logo com ele. Deus falou: não, eu vou fazer sair um homem de um ventre de uma mulher, igualzinho todo mundo, porém ele vai estar ali com a unção, como eu dei desde o princípio, e agora eu quero ver. E ele veio, diga amém. O segundo Adão veio, diga glória a Deus. Mas aí ele disse: da terra não dá, porque a terra atrai o homem, a terra, a carne dele é atraída pela terra. Quer dizer, ele deixou o sangue, ele deixou a terra convencer ele deixou com que o pecado dominasse, mas esse eu vou gerar direto pelo Espírito. E quem andar no meu Espírito vai vencer sempre esse diabo. Olha só, quem permanecer no Espírito sempre vai vencer esse diabo aí. E se ele ficar firme, então, olha, para você ver como é que Deus ele é tão poderoso, que no grande dia o homem que ele criou, digo o homem que ele criou, que foi Jesus, naquele dia disse para ele: se possível, porque ele estava sentindo na carne, irmão, a dor. Mas ele não, diga graças a Deus. Ainda tem gente que fica na ceia triste. Tu tem que se alegrar, meu irmão. No dia da ceia, não perde culto não, vem, se alegra, vem rindo, porque quando tu vem rindo, tu está dizendo: ah, Satanás, se não fosse ele, diga glória a Deus, se não fosse essa morte, amém, se não fosse aquela cruz, eu estava perdido, Satanás, eu estou indo para a ceia do Senhor. Por quê? Porque foi lá, por isso ele disse: está acabou, não foi a Copa do Mundo, irmão, as eleições, e fica todo mundo na expectativa, não. Ele falou lá na eternidade: acabou, está consumado. O mundo espiritual, Satanás, os demônios, quando viram aquilo, ficaram doidos, como estão até o dia de hoje, porque a única coisa que ele não quer é que nós acreditamos que ele é o pai do pecado, da mentira, do engano, de tudo essa imundícia que a gente vê. E por incrível que pareça, que se a gente não vigiar, a gente faz. É por isso que eu disse, a semana eu falei com uma pessoa, eu disse: cara, você conheceu Jesus, você conhece a palavra, pelo amor de Deus, você não precisa provar de mais nada. O mundo você conhece, irmão. Você conhece o mundo. O que você tem para conhecer no mundo mais? Eu estou com raiva, estou chateado, não vou mais na igreja. O pastor, que o pastor se lasque, rapaz. Cuida da sua vida, da tua salvação. Vai você buscar Deus. Está preocupado com o pastor que pecou, irmão? Se preocupa com a tua vida, porque é a tua salvação que está em jogo. Se você está pensando no pastor, é porque tu não conheceu a Jesus. Mas o mundo tem o que para você? Tu já está bebendo de novo, tu já está se prostituindo de novo. Isso tudo tu já conhecia, tu já tinha experimentado. Olha, foi bom. Se fosse bom, tu não tinha vindo para Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Então, meu irmão, continua a tua caminhada, porque estamos falando da tua alma. Volta. Ai, irmãos, eu estou orando a Deus aqui. Nós estamos orando. Nós estamos orando para fazer uma grande campanha. Volta para casa. Volta para casa.
Volta para casa. Ai, irmão, mas essa campanha vai ser tão forte que você vai ter que não só voltar para casa. Não é você, não. Porque você está na casa. E eu não estou falando de filhos ou de crentes que já estiveram aqui. Quem está entendendo? Isso aí, não. Tem muita gente que já passou por aqui que está em outras igrejas. Graças a Deus. Eu estou falando daquele filho que foi e não voltou mais. Você conhece? Então vai preparando o teu bolso. Diga, teu bolso. Fala aí. O meu bolso não é para dar oferta, não. É para você gastar com ela, é para você investir nela. Porque a gente está orando. Depois eu vou soltar isso. Deixa Deus aprovar. Fala para o teu vizinho, você vai ter que investir nela. Fala aí para o teu vizinho. Está preparado? Se tu vem a pé, tu vai falar para ela, prepara as canelas, irmão. Porque tu vai ter que andar comigo. E se tu paga passagem, vem com gasolina no aplicativo. Fala para o teu vizinho, tu vai ter que pagar, irmão, a passagem dela. E não é um dia, terça-feira, e só voltar na sexta, não. Vai ser uma semana. Volta para casa. A expectativa, né, de que uma hora chegue, quem está entendendo? Então é isso aí. Você está entendendo? Diga amém. Amém. Então, irmãos, vamos seguir porque ainda tem um pedacinho. Aquele que comete pecado é de quem? Porque o diabo peca desde o... E para este propósito, aleluia. O que aconteceu? Foi manifestado. Se manifestou quem, irmãos? Você não está entendendo ainda, irmão. Se tu entendesse, tu saltava dessa cadeira. Por causa disso, se manifestou. Por causa disso, quando o Filho de Deus viu que o diabo Você está entendendo agora quando eu falei para você? O Adão, ele foi criado para acabar com o diabo, porque o diabo já estava lá. Mas ele deu mole. Aí o Senhor falou, mas eu só não vou falar nada. Eu vou ficar quieto. Eu vou ficar na minha. Na hora certa eu vou soltar. E eu sei que vai dar certo. Está preparado. Aí veio Adão. Aí Adão pecou. Aí depois ele disse, agora não tem mais jeito. Vai ter que nascer mais homem na terra, sim ou não? E quem vai? Quem veio depois de Adão? Noé. Amém? Aí ele disse, Noé foi bom. Porque Noé pelo menos me entendeu. Ouviu minha voz. Mas ele tem nele um problema. Que aí já não é mais. Já não me compete. Quem está entendendo? Está com ele o quê? A semente, a raiz de quê? Porque ele nasceu de um. Ele nasceu de quem? Noé nasceu de quem? De Deus ou de Adão e Eva? Você está entendendo? Então ele nasceu do pecado, já veio com a raiz. Aí ele disse, mas ele tem coisa minha, diga glória a Deus. Ele tem parte minha, porque se ele não quisesse, eu vou soprar o fôlego, diga amém. Então ele tem parte. Aí eu vou falar com ele, se me obedecer vai vencer, se não, vai ser ele e todo mundo. Eu vou acabar logo com tudo de uma vez. Aí ele disse, Adão, você vai preparar um barco. O que Adão fez? Adão, Noé, o que ele fez? Ele perguntou o tamanho, a altura, o dia, a hora. O que ele fez? Ele começou a obra, começou a arrancar. Pensa agora na maluquice. Pegar a foice e começar a cortar as árvores. E todo mundo olhando, o que você está fazendo, irmão? Eu estou obedecendo. E pá. Cara, o que você está fazendo, cara? Está cortando árvore pra caramba, não estou entendendo nada. E tu está com essa conversa de que vai fazer um barco. Que barco doido é esse, irmão? Eu quero saber como é que você vai levar esse barco para o mar. Que aqui nem mar tem. Olha só o que tu está arrumando. Pensa as filhas dizendo, meu pai tá maluco. Quanto tempo levou, irmãos? Tu é maluco, 100 anos.
A gente hoje vive aí 80, quem vive 100 já está para lá de... É ou não é? E ele estava com saúde e fazendo o quê? E com muita força construindo um barco. Meu irmão, você não está entendendo, irmãos. Fala assim, um barco, fala aí. Mas pensa, agora na vaca, no boi, no touro, no leão. Pensa no barco, irmãos. Que esses caras sozinho e Deus estava fazendo. E levando quanto tempo, irmão? Em 5 anos, em 10 anos, em 20 anos, 30 anos, e 50, 70, e todo mundo olhando e falou, rapaz, esse meu pai está maluco. Não dá vontade de rir? É. Você sabe o que estava acontecendo nesses... A gente diz que Adão levou quanto tempo? 100 anos para... Adão não, perdão, Noé. Para fazer o que, irmãos? Fala para o teu vizinho, ele levou 100 anos para se preparar. Irmãos, Deus estava olhando, era ele. O Senhor levou 100 anos para preparar, foi o Noé. Não foi 100 anos para preparar o barco. Você está entendendo, diga? Ele viu obediência, ele viu sim um camarada que não pensou 2 vezes, que não questionou. Mas só Deus sabe quantas coisas, o que se passou na mente desse homem ao longo desse tempo. E como ele era pecador como nós, eu não duvido que ele tenha sentado algumas vezes dizendo, não vou fazer mais nada não, estou de saco cheio já. E um maior tempão já, e nada conta aqui, eu já não sei nem mais o que eu corto aqui. E daqui a pouco chega uma voz dizendo, não, eu quero aquela madeira de cipreste, eu quero aquela ali, ó. É desse tamanho, vai. E ele, o Senhor está falando, vou lá. Mas eu não acredito, irmão, que o Satanás não ia lá de vez em quando. E ele ainda na cama e dizia, olha para tua mão, está cheio de calo. Tu já está com osteoporose, reumatrose. Hoje tem todo tipo de ose. Tem ou não tem? E tão pouco tempo, imagina em 100 anos. O que esse camarada faz? Toma-lhe machado, toma-lhe machado, toma-lhe machado. Quem está entendendo? E serra. E todo mundo olhando. Irmãos, eu acho até os animais, eu acho que de vez em quando ia lá com o filho. Acho que até os animais, tipo um leão, quando vinha, com fome, aí eu olhava para Noé e dizia, não, esse cara é estranho, esse cara é meio maluco, ele é meio doido. Esse cara está com uns pedaços de pau ali diferentes. Imagina, irmão, todo mundo olhando. Aí de vez em quando viu um elefante, ele dizia, sai para lá, vai embora. Você consegue conjecturar uma situação dessa? Irmão, hoje, paz, hoje vem uma baratinha, irmão, a gente fica atribulado com ela dentro de casa. Pensa nesse cara que a gente não sabe dia nem hora, em 100 anos preparando um grande barco. Hoje você para e diz assim, faz uma poeirinha. A mulher diz, você está sujando tudo, largando o sapato. Você acha que esse cara deixava tudo no lugar, irmão? Depois de cortar madeira o dia inteiro, sei lá. Não está entendendo não? A fome que esse cara tinha, a mulher tinha que preparar a comida e tudo, e ele dizia, eu vou lá. Ele tinha ajuda de quem? A Bíblia não fala que a família estava ajudando não. Você está entendendo? Vamos seguir lendo aqui. Para este propósito. Você entendeu agora? Qual o propósito, irmãos? Até a palavra propósito, na sua Bíblia está escrito o quê? O que está escrito na sua Bíblia? É propósito também a palavra? Para desfazer. Aqui tem um outro ponto muito importante para você aprender, tá?
Porque por muito tempo, principalmente essa casa, ou você ouviu em muitos lugares, vamos fazer um propósito. Quem está entendendo? Você está entendendo o sentido do propósito? Na sua Bíblia está escrito para desfazer. Propósito é para desfazer. Propósito é para você pegar uma coisa que existe e quando você executar é para não existir mais. Você está entendendo? Diga amém. Então, se você fizer um propósito, é para mudar. Não é para você permanecer, é para você mudar. Então a Bíblia diz que para este propósito foi desfeito. O Filho de Deus se manifestou. Então quer dizer, ele fez essa ação, ele tomou essa atitude, ele se moveu. Você entende agora quando o bispo tem falado para você diariamente que a igreja se move, que a igreja não é uma instituição apenas, mas a igreja é gente se movimentando. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Que a igreja é gente andando, que igreja é gente chorando, é gente sangrando, é gente pagando verdadeiramente um preço. A igreja, irmãos, ela se manifesta com propósito de mudança. Você lembra das falarmos na quinta-feira aqui, os obreiros, estávamos aqui e falamos, para que estamos aqui em Piedade? Para ser mais uma igreja? Não, aonde Deus leva a gente é para um propósito, é para uma manifestação, é para uma mudança. Diga glória a Deus. Então, queridos, essa é a responsabilidade que nós temos como filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Você está lendo aí na sua Bíblia que o Filho se manifestou com propósito. Ele viu o diabo mentindo, ele viu o diabo enganando, diga amém. Então ele se manifestou com a verdade, para mudar, para transformar. Então você estando aqui, você saindo de casa para vir para cá, não é só para ser abençoado e voltar, mas é para você voltar manifestando o propósito. É para você trocar, é para você mudar. Eu falava palavrão, é para não falar mais. Eu xingava, é para não xingar mais. Eu me estressava muito fácil, é para não se estressar mais. Era para eu, como é que se diz? É que eu não aguento, eu não tenho papa na língua, é que eu estou doente, é que eu estou nervoso, eu estou nervosa. Se tá do jeito que você chega, aí tem aqueles que usam a Bíblia para dizer, vinde como estás. É verdade, é para vir do jeito que tiver. Quem está com raiva, vem com raiva. Quem está com duas mulheres, vem com duas mulheres, com três. Quem está com homem, vem, pode vir. Mulher com mulher, vem, do jeito que for. Está com roupa de mulher, vem. Está com roupa de homem, vem. Está sem roupa, vem. Chega aqui e te dá roupa. Quem está entendendo? Chegou doente, vem! Que aqui você vai encontrar cura. Porque o poder de Deus, os filhos vão se manifestar. Você está entendendo a autoridade que Deus te deu? Não é o pastor que vai se manifestar. Não é o poder de Deus sobre a vida do pastor que é exclusivo. É sobre a vida de quem? De quem? Diga aí para o teu irmão, do filho. Bate no peito, diga do filho. Então, meu irmão, se manifesta como um filho. Usa autoridade, manda o mal embora. Manda o mal embora, diz eu não aceito, diga na minha vida não vai ficar, para de ficar dependendo, para de ser pedinte e começa a ser alguém que se manifesta, diga glória a Deus. Você só estava entendendo que manifestar quando falava, fulano manifestou, já olha logo com aquele olhar, como é que é o nome, como é que é a palavra? De desprezo, sei lá, de rejeição, porque fulano manifestou. E Jesus, o que ele fez? Está escrito aí. O quê? Você está vendo como é que a gente aprende tudo errado?
Ou então, quando não, se usa a Bíblia para manipular. Manipular, essa é a palavra. O que é manipular? O que é manipulação, irmãos? Manipular, irmãos. Você já viu o remédio de manipulação? Dessas farmácias de manipulação? Ele demora. Porque dizem que é natural, né? Então ele demora mais tempo para fazer o efeito. Mas se fosse antibiótico e tal, com química, com droga, pau, o negócio é mais rápido. Quem está entendendo? Irmãos, presta atenção. Jesus, o Filho, a Bíblia diz que ele, com propósito, diga com propósito, com propósito, o Filho de Deus foi manifestado. A Bíblia, quando fala manifestado, ela está falando, foi anunciado. Ele botou a cara, saiu do lugar que estava e apareceu para todo mundo. Fala para o teu vizinho, tu tem que aparecer, meu irmão. Tu tem que aparecer, irmão. Não é o pastor, não é bispo, não é apóstolo, sacerdote que aparece. Quem aparece é o Filho, diga glória a Deus. O Filho que entende a autoridade, o poder que tem sobre as mãos, sobre a unção que Deus lhe deu. Deus lhe deu. Você está vivendo de maneira que agrada a Deus e não mais como o pai da mentira, quem te ensinou ou nos enganou no passado, mas agora como filhos. Então agora, irmãos, a gente pode dar ordem, porque a mentira não está mais, ela não mais faz parte. Ah, mas de vez em quando sai aquele negócio estranho, imediatamente você se recupera. Isso está na tua natureza, irmão, infelizmente. Por isso o Senhor falou, você tem que nascer de novo, da água e do Espírito. Você tem que nascer de novo. Agora tu imagina, quem ouviu isso? Quem lembra? Quem ouviu essa palavra? Você tem que nascer de novo. Então pensa no dia da cruz, quando o camarada enfia lá aquela lança do lado de Jesus e ele vê sair o sangue e sair a água. Imagina quando ele tomou conhecimento que fizeram isso com Jesus. Será que ele lembrou de alguma coisa e disse, Jesus falou para mim que eu tenho que nascer da água e do Espírito. Furaram ele e saiu água. E estavam dizendo, eu tinha que nascer dele, porque o sangue dele foi derramado por mim. Ele morreu porque eu acreditei nele, ó. E aquela água, e quando caiu a gota no chão, o que aconteceu no mundo? Está lá na Bíblia. O que aconteceu? O que escureceu foi tudo. Que a terra não suportou. Você não está entendendo, irmão, por que o sangue, quando bateu na terra e ficou tudo escuro. O sangue não era para ser colocado. Hoje você vê que tem pessoas que fazem pacto de sangue, é vida por vida. E quem pode dar a vida um para o outro? Quando o sangue de Jesus, que não tinha pecado, a vida dele bateu na terra, quem está conseguindo entender? Caiu na terra, irmão. Você não está entendendo? Bate no teu braço e diga, caiu na terra. Ele não precisava derramar sobre você. Quem está entendendo? Diga amém. Ele não precisava pegar, desculpa, irmãos, pois eu também já fiz isso por meio de uma fé impulsionada, mas o entendimento, diz a palavra de Deus, conhecereis a verdade vos... Você não precisa hoje que eu pegue aqui um cálice e unja a tua cabeça com sangue. Pegou? Eu não preciso pegar aqui uma vasilha com sangue, com um suco de uva e dizer, olha, toma aqui que eu vou ungir você com sangue. Não! Naquele dia que o sangue bateu na terra, por isso que escureceu tudo. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que lá no Apocalipse está escrito que eles venceram por causa. E quando o sangue bateu na terra, o diabo falou, que é isso? O que está acontecendo? Vamos lá, diz a palavra de Deus aqui, porque para isso ele se manifestou, para que ele pudesse destruir, desfazer, o que, irmãos?
que o diabo tem feito, as obras. O trabalho do diabo é desfeito quando o filho se manifesta, quando um filho aparece. Fala para o teu vizinho, aonde tu chegar, meu irmão. Fala. Aonde você chega, a coisa muda, tem que mudar. Onde você bota teu pé, você é filho, quem é filho aí? Eu sou pecador, irmão. Misericórdia, nós somos pecadores, irmão. Mas o sangue nos lavou, caiu já sobre nós, não vai cair não. Já caiu há muito tempo, foi lá quando ele disse está consumado. Você vai continuar pecando porque tem uma raiz aí dentro que te impulsiona, você é da terra. Você veio daí, por isso você é atraído pelo que tem aí. O diabo não vai te atrair para as coisas do céu. Quem entendeu agora, diga amém. Por que você não consegue ler a Bíblia como tu gostaria? Você gostaria de ler mais, quem gostaria? Fala a verdade. Você não gostaria de fazer mais? Eu também, irmão. Mas a gente não consegue como gostaríamos. Aí vem Paulo dizendo que eu penso, o que eu desejo eu não faço, mas o que eu não quero, o que eu não desejo eu acabo fazendo. Você está entendendo? Diga amém. Eu carrego um espinho. Que espinho é esse, irmão? É um desejo que é incontrolável, é uma coisa estranha que a gente não sabe. E quando ele falou eu carrego um espinho, ele não estava falando de algo que só espizinhava, não. Ele estava falando do pecado que habita nele, que ele não conseguia se libertar, ele não conseguia, sei lá, vira e mexe, ele se pegava naquilo, e ele então tinha que voltar correndo. Aí foi quando ele disse, pai, e agora? O pai falou para ele, é na tua fraqueza que você é forte. Porque quando tu percebe a tua fraqueza, tu corre para mim. Fala para o teu vizinho, esse espinho não vai sair de tu não, irmão. Esse espinho, esse negocinho ruim aí, que de vez em quando espeta, não vai sair não. Ele vai ficar, sabe por quê? Porque é isso aí que leva a gente a correr para os braços do Pai. É isso aí que leva, diga glória a Deus. Então, irmãos, quem pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. E o Filho se manifestou para desfazer isso. Você tem como desfazer. Você tem como mudar. Vamos lá, abra sua Bíblia em Apocalipse 12. Último livro. Apocalipse 12. Irmãos, quando o sangue bateu na terra, foi a hora que foi ouvida. Foi a hora que o grito foi dado. Você achou? Diga amém. Versículo 10 está escrito assim: e eu, quando o sangue bateu, Apocalipse 12, versículo 10, e eu ouvi uma voz alta, um grito, dizendo no céu: agora chegou a salvação. Agora chegou. Porque o sangue caiu na terra. O sangue caiu sobre todos. Nós viemos da onde, irmãos? Acabou essa mentira, o diabo não vai mais enganar a gente. O sangue já caiu sobre nós. Não vai cair. Já caiu. Por isso a Bíblia diz, se você veio do pó. Fala para o teu vizinho, a terra está limpa, irmão. A terra foi purificada, irmãos. A terra foi purificada. Os animais hoje em dia, eles já têm conhecimento suficiente para entender que ainda que eles possam ser grandes, possam fazer o que for, eles sabem que alguém manda neles.
O diabo e todo o inferno sabe que alguém nessa terra tem autoridade sobre ele. Quem está entendendo, diga amém. As doenças, as enfermidades, tudo isso sabe que se você acreditar, se você disser o sangue já caiu, não vai cair. Eu chega de lutar por aquilo que já é meu. Diga, chega de lutar pelo que já é meu. Você está entendendo? Diga amém. Eu já tenho, você já tem, você não vai ter. Por isso o bispo tem dito, dia por dia, sai da fila da promoção. Você não vai ter, você não tem que comprar barato. O que compraram e pagaram por ti foi caro, foi sangue. Então você já recebeu, você já está. Aí a Bíblia diz aqui, presta atenção, versículo 10: e eu ouvi uma voz do alto céu dizendo: agora chegou a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Salvador. Cristo, Salvador, chegou, irmão, foi anunciado. O problema da igreja fraca, e quando eu falo igreja, esquece instituição, quem já entendeu? Igreja fraca é aquela que ainda não entendeu o poder que ela tem de se manifestar e mudar. Mudar o que, irmãos? Geografias, ambientes, mudar situações. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Mudar, você está lá, tem problema lá, quem sai? É você ou é o problema? Você só sai, irmãos, quando você, por uma vontade própria ou uma direção muito forte de Deus dizendo, se muda para outra. Caso contrário, irmão, se está ruim onde você está, fala para o teu vizinho, quem está ruim é você, irmão. Não é o ambiente, não é o lugar. O culto hoje está bom, está ruim, não gostei, o culto foi sem graça. Quem está sem graça é tu, porque Deus veio, Ele está aqui, diga glória a Deus. Ah, mas o culto foi fraco, não sei, foi meio estranho. Quem está fraco é tu. A palavra é a mesma, diga amém. Amém. E o Senhor não deixa, irmão, por causa do meu pecado, de te abençoar, não. É só você lembrar que a mula faz o quê? Você vê a mula na igreja adorando a Deus? Mas Deus quer usar ela para falar com o homem, Ele usa. Usou? Então nós somos mais importantes do que ela ou não? Cuidado, irmão. Fala para o teu vizinho, cuidado. O teu cachorro pode falar. Cruz credo, eu solto ele. Aí eu solto. Você está entendendo, irmão? Outro dia eu estava olhando os passarinhos, tem dia que o passarinho está cantando que nem um louco e não para, irmão. Fica o dia inteiro. E vai a cada segundos. Mas tem dia que ele não para boca para nada. E fica lá quieto, come, bebe. E eu tô. Vai nada. Tem aquele dia que está quietinho, cara? Você tem aquele dia que você fica na tua? Fica só pensando. Os passarinhos também dizem que cachorro não está doente, não, irmão. Ele está só quieto na dele. É o dia que ele não quer, mas tem dia que ele não sei, dá um negócio estranho. Ele sobe, ele desce, ele não para. Aí você fala, tem coisa ruim aqui. Pô, pelo amor de Deus. Esse cachorro está vendo alguma coisa. Está vendo o quê, irmão? Um gato. Não está vendo nada. Você está entendendo? É o dia que ele quer ficar na dele. Até o rato não aparece. É ou não é? Ele foi para onde? Sei lá, ele arrumou outro caminho. Ele quis dar uma outra volta, irmão. Tudo. Pronto. Todo ser que respira louva. Tu acha que o rato que não presta para a gente, ele louva a Deus? Ele não respira? Então, irmão, quem está entendendo? Sei lá o que ele fala para Deus, irmão. Só sei que Deus deixou ele aí. Amém? Deixou ou não deixou? A gente é que mata o desgraçado, que para a gente não presta. Mas Deus deixou ele aí, irmão. Aquele alimento, já viu o urubu comendo ele? Já viu o corvo vindo, a coruja? Coruja come nada. Ele não serve para nós, mas serve para a coruja.
Você faz aves aí que come. E aí, vamos fazer o quê? Versículo 10, vamos lá. Vai terminar já. Eu ouvi uma voz dizendo no céu: agora chegou a salvação, a força, o reino de Deus e o poder do seu Salvador, do seu. Fica para o teu vizinho, ele é nosso. Você está pensando que ele é de alguém, né? É por isso, é isso que o diabo não quer, irmão, que a gente acredite que ele é nosso. O pecado é de quem, irmão? Então, se o Pai é nosso, o pecado também é nosso. O Pai é nosso, não é? E o pecado também. Deu certo? Deu. Se deu certo, quem se alegra? Todo mundo. Mas se deu ruim, quem perde? Você está entendendo por que ele fala? Não julgue, para que não sejais. Que se deu certo, tu aplaude. Se deu errado, tu fica. Você está entendendo? Tudo é nosso, irmão. Tudo é nosso. Vamos lá. Aí ele fala mais, porque o acusador, eita, agora foi. O acusador de nossos irmãos foi o quê? Foi lançado fora, derrubado. Caiu, irmão. Cante a vitória. Não tinha música? Jericó caiu. Quem lembra dessa música? Só eu, irmão? É a dona Cristiane? Tu lembra, né? Só nós três que lembramos? Você não lembra dessa música, não? Cante a vitória, Jericó caiu, bem feito. Eu era jovem, irmão. Era assim que a gente cantava na igreja, né? Outro dia eu fui falar de um rap para uma jovem, ela não sabia. Eu cantava rap na igreja, irmão, nessa época. Eu cantava hip hop na igreja, olha que legal. Vamos lá, gente. O acusador caiu, foi derrubado. O qual os acusava dia, olha aí. Diante de quem? Como é que pode? Deus ainda se deixava ouvir esse infeliz. Era de, irmão, isso aqui era de noite. O diabo dizendo para Deus: está aí, ó, cadê o homem que o Senhor criou? Perfeito. Tipo assim, eu estou aqui nessas condições, que isso não põe eles também. Quem está entendendo agora? Eu não pequei, eu não errei, eu não menti, eu não enganei. Olha eles enganando também, olha eles mentindo também. Por que o Senhor mandou esse Cristo? Quem está entendendo agora a guerra? Olha a oração do diabo, irmão. Essa é uma oração do diabo, dizendo: Senhor, por que tu mandou esse Cristo, se eles também pecam? Aí, tudo pecador igual eu, faz tudo errado. Eu falo e eles me obedecem. Eles obedecem mais a mim do que o Senhor. E o Senhor foi e mandou esse Cristo aí para salvar eles. E por que não salva eu? Só pode ser. Quem está entendendo? Agora olha o 11. Confissão. Olha que confissão. Versículo 11. E eles o venceram. Por causa de quê? Por causa do sangue. E pela palavra do seu testemunho. Irmãos, o Filho venceu, o povo venceu por causa do sangue e pela palavra do seu testemunho, que ele pregou, ele praticou. As pessoas viram ele fazendo o que ele falava. Você está entendendo? Diga amém. Por exemplo, lembra da mulher lançada lá no chão? Aí, adúltera, não foi assim? O que ele fez? Quem não tem pecado? Quem foi corrigido com isso? Quem recebeu a maior bênção ali? Hein? Quem recebeu, irmãos? Você está vendo como é que a gente é egoísta? Todo mundo ali foi abençoado, irmão. Ele corrigiu todos. Por quê? Porque ele pegou a mulher e falou: peraí, ela está aqui, né? Quem não tem pecado vai, pode começar o trabalho. Quem não tem pecado pode jogar. Sim ou não? Não foi assim? Beleza.
Quem não tem pecado pode lançar. Aí ficou todo mundo como? Porque ali todos se conscientizaram de quê? Começou o tratamento G. Imagina ela agora olhando e dizendo: ele confrontou todo mundo de uma vez? Ele pegou, foi todo mundo de surpresa? Aquela mulher naquele momento chegou a pensar, acredito eu fui usada, foi para corrigir todo mundo. Fala para o teu vizinho: tem erros da minha vida. Fala aí, gente. Fala: tem erros da minha vida. E corrige todo mundo. Quem foi pego em adultério? Adultério era erro ou era acerto? Era erro. Mas quando veio ao martelo, foi para condenar o quem? Não, foi para condenar ela. Foi eles que apresentaram ela. Mas aí quando entrou Cristo, diga glória a Deus. Irmãos, enquanto o pecado estava manifestado, quem estava sob acusação? Ela. Mas só ela? Não, eles também, porque eles eram tão pecadores quanto ela. Mas olha como é que o diabo ele é sujo. Ele usou aqueles homens para apontar o erro dela, e esquecendo que eles... Aí Cristo vem e diz: então quem não tem, vai, começa. Todos. Aí ele falou para ela: então vai, não peque mais. Automaticamente ele olhou para todos e disseram: não traga mais ninguém, que vocês têm que se arrepender tanto quanto ela. Pegou? Não fica trazendo pessoas pecadoras aqui não, se arrepende também. Traz o pecador e se arrepende junto. Se joga como ela, diga glória a Deus. Vocês não jogaram ela? Se joga também. Ele não estava falando de pedra. Quem está entendendo agora? Ele não estava falando pega a pedra e joga. Você sabe qual era a pedra que ele estava falando? Baixa assim no lado esquerdo. Ele disse que nós temos o quê? Coração. Ele disse que a semente caiu entre os pedregais, e aí? Não deu em nada, porque ela não teve profundidade. Quem estava ouvindo a palavra? Eram eles ou eram ela? Todos. E naquele momento ela foi, e o Senhor disse: se arrepende, não peque mais. E disse para eles, com outras palavras, o quê? O que falou? Vocês, se não tem. Por isso, irmãos, eles venceram por causa do e pela palavra do seu. E eles não amaram as suas vidas até a morte. Você está entendendo? Diga amém. Jesus venceu, irmãos. Acabou. Lição de casa, Tiago 4. Abre aí. Tiago 4. Vai lá. Tiago capítulo 4. Abre aí. Essa vai ser lição de casa. Nós vamos vencer ele da mesma forma. Não vamos brincar não, irmãos. Não dá tempo de brincar. Eu sei que a nossa maratona por muito tempo foi correr atrás da bênção. E tem gente até hoje, irmãos, impulsionando a igreja, o povo, apenas a correr atrás da bênção. Eu falei para Jesus, e ouvindo sua voz, que enquanto Deus me deixar nessa terra,
Eu sei que Deus abençoa, eu sei que Deus dá tudo que a gente precisa, eu sei que Deus responde, eu sei que Deus faz todos os sinais, Ele cura. Mas eu falei para Deus, eu vou pagar o preço. Eu vou pagar o preço de dizer para você, irmãos, que Ele faz isso tudo, mas Ele quer salvar a sua alma. Ele faz isso tudo. Tem muita gente impulsionando a igreja e dizendo: gente, vem, pode vir, que você vai receber. E eu disse: Senhor, eu vou, se existe um impulsionamento, e se existe um chamado, vai ser para abrir o caminho. Porque nesse caminho, irmão, quando você entra, pode ter certeza, tudo que você precisa, Deus lhe envia. Tudo. Olha só o que está escrito aí. Tiago 4:7. Foi aqui que foi a vitória. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo. E ele: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai vossas mãos. Como é que Deus chama a gente? Como é que o Senhor chama a gente? Vós, pecadores, purificai os vossos corações. Vós de duplo ânimo. Estai aflito, e lamentai, chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em pesar. Humilhai-vos diante do Senhor. O que Ele faz? Você tem que se humilhar para as pessoas? Para os homens? Você não tem que se humilhar para ninguém, nem para nada. Você tem que se humilhar para o Senhor. Existe uma fala errônea do diabo dizendo: os humilhados. Aonde está escrito isso? Para de falar isso, irmão. Isso não está escrito em lugar nenhum. Procura isso na Bíblia. Essa palavra está escrita na Bíblia do diabo. Porque o que está na Bíblia está aqui. Humilhai-vos diante de Deus, e Deus te exalta. Não está escrito em lugar nenhum da Bíblia que você tem que se humilhar para alguém ou para alguma coisa, porque quando você se curva, humilhação é como quem se curva, é como quem jogar aquela mulher. Quem está entendendo? E o Senhor foi e quebrou todo mundo dizendo: vocês estão humilhando ela? Ela caiu no lugar certo. Vocês vieram de pé, mas vieram também para o lugar certo. Agora é só se arrepender, só isso. Limpa o coração, limpa as mãos. Então, irmãos, sujeitai-vos a Deus, e você vai vencer o diabo da mesma maneira. Porque o diabo, ele é o agente do pecado. Ele é aquele que leva a gente a pecar. E se tem uma coisa fundamental, é: o que adianta você estar prosperando, vivendo da melhor forma, porém pecando? Que adianta, irmão, você mudar de casa, disso, daquilo, ter toda uma vida confortável, e ir para o inferno? Marcou? Tiago, marcou? E marca
Marca Lucas 10 também. E eu termino aqui. Marca Lucas 10, 19. Anota na Bíblia, pode anotar aí. Lucas 10, 19. Não brinca não, irmãos. Eu não estou brincando não, irmãos. Eu não estou brincando não, queridos. Eu tenho conversado com a pastora, conversado com o pastor, temos conversado com os obreiros. Paga-se o preço. A verdade é isso aí, irmãos. Ela não alegra corações não, a verdade faz biquinho. A verdade causa bico nas bocas. A verdade faz gente olhar de banda. A verdade não atrai muita gente não, irmãos. Ela pode até atrair curiosos. Verdade não atrai muita gente. Porque nem todos querem verdade. Tem muita gente que gosta de viver na mentira e dá mentira. Porque é mentiroso. Você está entendendo? Diga amém. Olha aí. Não brinca não com o diabo não. Brinca de ser crente não. Porque o diabo não está brincando de ser diabo não, irmão. Quer prova? Lucas 10, 19. Está aí a prova. Eis que eu vos dou poder. De quê? Pisar em serpentes, escorpiões, e sobre todo o poder de quem? E nada, de forma alguma, vos fará dano. O que o Senhor está dizendo aqui? Que o diabo não está brincando de ser diabo. Que existe um inimigo. E que ele está aí para nos derrubar, para nos destruir. Ele está aí para acabar com a nossa vida e nos impulsionar a pecar dia após dia, para a gente não ter chance de entrar. Diga glória a Deus. Fique de pé, por favor. O Senhor te deu autoridade. Ele não deu autoridade para mim, Ele deu para nós. Você só tem que se posicionar. Você não tem que ter medo de orar por nada, nem por pessoa nenhuma que estiver passando, seja o que for. Você não tem. Você não tem que ficar dependendo. Está doente? Você tem poder e autoridade para expulsar a doença, seja da sua vida como da vida dos outros. Se não tem legalidade na sua vida, irmão, do diabo, você está se sujeitando a Deus? Você está fazendo sua parte? Está buscando? Você está lutando por isso? Se você está fazendo sua parte, então, meu Deus, se você está fazendo a sua parte, continua fazendo, faça mesmo, e faça a sua parte, cumpra o seu papel. Deus te deu autoridade para pisar. O Senhor te deu autoridade. Use, faça. O que você está percebendo que não provém de Deus, o que você está vendo que não é de Deus, você está me entendendo? Diga amém. Se você está vendo que não é de Deus, então, meu irmão, minha irmã, chama o problema, chama a responsabilidade e diga: vou para cima. Eu vou. O Senhor me deu. É isso que Deus está te chamando, para você aprender isso. Você aprender a usar o que te foi dado. Se você está vendo que o que está acontecendo não provém do Senhor, vai para cima. Vai para cima. Usa a autoridade. Amém, queridos? Oh, Jesus. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor. Oh, Jesus. O inimigo, irmãos, ele tenta laços, embaraços, coisas horríveis. Está aí fazendo coisas para te entristecer. Está fazendo coisas para te parar. Ele está aí, você já viu na Bíblia, não foi
Ninguém te contou um livro que foi escrito, foi a palavra de Deus, dizendo que Ele está aí para matar, para roubar, para destruir. Ele está aí para colocar doenças, enfermidades, misérias, escassez, para colocar frieza, afastamento da gente de Deus. Ele está aí para colocar dúvida no nosso coração, na nossa mente. Ele está aí para fazer coisas que vai levar a gente à morte. Mas o Senhor Jesus disse: está consumado. Eu te dei autoridade, eu te dei vida, e vida em abundância. Não é dinheiro não, irmãos. Ele te deu autoridade. Você tem autoridade, abundância. Manda esse mal embora, manda essa doença embora, manda essa enfermidade embora, manda essa frieza, essa raiva, esse ódio, esse rancor, manda isso embora. Diga: eu não aceito. Diga: eu vou liberar perdão. Diga: eu vou liberar amor. Diga: eu vou liberar saúde. O Senhor me curou, então eu também vou curar os doentes pela autoridade, no nome de Jesus. Diga: Ele me livrou da miséria. E no nome de Jesus Cristo, se Ele me livrou, Ele vai me usar para também prosperar a vida dos outros, em nome de Jesus. Se Ele perdoou o meu pecado, diga: eu também perdoarei, porque se a bênção é minha, se a bênção é nossa, diga: o pecado também é nosso. Então, no nome de Jesus, se Ele me ungiu, foi para eu me manifestar como filho amado, como aquele que pode abençoar. Então eu abençoo sua vida agora. Eu agora abençoo a tua saúde, eu abençoo a tua família, pelo poder da palavra do nosso Deus. Eu abençoo tua casa, eu abençoo teus filhos, eu abençoo as finanças, eu abençoo o teu ministério. Eu peço a Deus agora que levante uma igreja valente, uma igreja que está dia por dia entendendo que pode se manifestar para desfazer as obras do diabo. Então, Satanás e toda força maligna, destruidora que tem se levantado, sai agora. Sai agora. Diga: sai da minha casa. Diga: sai da minha vida. Diga: sai dos meus caminhos. Diga: sai, espírito de enfermidade. Diga: vai embora. Saúde, entra na minha casa. Prosperidade, entra na minha casa. Diga: em nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus. Bênção de Deus que sara a minha família, que salve a minha família. Diga: entra na minha casa. Aonde eu colocar meus pés, aonde eu chegar vai ser abençoado, vai ser transformado. Aonde eu pôr meus pés, minhas mãos, a palavra me garante isso. Em nome de Jesus, Deus vai trazer provisão para mim. Diga: Deus está trazendo para eu e minha casa. Eu declaro: Deus proverá sempre sobre a tua vida, sobre a tua saúde. Todo mal sai, vai embora, para nunca mais voltar. Em nome de Jesus, diga: sai. Em nome de Jesus. Oh Deus, Tu és maravilhoso. Eu quero Te agradecer, meu Pai, porque eu sei que quando o entendimento chega, a luta acaba. Quando o entendimento chega, a luta acaba. Igreja, se o entendimento está chegando para você, a tua luta está acabando. Se o entendimento chegou, se Deus está usando minha vida, que é o que eu tenho pedido dia por dia: Senhor, me ensina, me ajuda a falar a verdade, porque a verdade vai libertar o teu povo e vai trazer riqueza, vai trazer saúde, vai trazer harmonia do lar, vai trazer bênção sobre todos nós. E nessa casa não vai faltar nada. Essa casa está aqui, meu Pai, para servir. Se apresenta a Ele, igreja, e diga: Senhor, eu estou nessa casa para servir. O Senhor me tem servido dia após dia. Eu quero servir. Piedade seja restaurada. Coloque as mãos na cadeira, igreja. Coloque as mãos sobre essas cadeiras e começa a profetizar aí.
Começa a profetizar a tua família. Começa a profetizar para a tua casa. Começa a profetizar para que as pessoas doentes venham para esse lugar e sejam curadas. Comece a profetizar que o endemoniado entre aqui e seja liberto, que o doente seja curado. Saiam de casa dos hospitais, saiam do tráfico, saiam das milícias, saiam do crime, venham em nome de Jesus. Lázaro, sai desse túmulo, Lázaro, sai dessa caverna, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, levanta aqui, Senhor, um povo, obreiros, valentes, homens e mulheres, jovens, valentes, cheios do Teu Espírito, com autoridade para pisar serpentes que já estão debaixo dos nossos pés, assim como os apóstolos faziam, inclusive com o dinheiro, até o dinheiro, meu Pai, a Tua igreja, os apóstolos diziam, coloca aqui nos nossos pés, coloca uma mão aqui aos pés dos apóstolos, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus Todo-Poderoso, queremos Te agradecer porque temos certeza, Pai, temos certeza de um povo que o Senhor está levantando nesse lugar dia após dia, de uma igreja saudável, uma igreja sadia, uma igreja verdadeiramente que se manifeste com o poder de Deus, com o poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, para a glória de Deus. E todo o povo do Senhor diga amém, 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 e aplaude forte o nome dele que é poderoso. Diga glória ao nome do Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Diga glória a Deus, amém. Você recebe essa palavra? Igreja, toma posse. Você não precisa de nada de ninguém aqui que você precisa. Aleluia. Bota essa palavra para andar, para se manifestar. Bota essa palavra para se manifestar. Manifestar e se expressar. Manifestar é botar a cara. Quem está entendendo? Bota a cara, por favor. Para de ficar só ouvindo. Não só sente nessa cadeira e se levante quando o pastor fala, mas se levante para fazer o que você está ouvindo. Aleluia. Se levante para fazer o que você está ouvindo. Está doente, está doendo, eu vou me levantar porque o Senhor já me curou. Eu vou andar em nome de Jesus. Meus olhos não estão enxergando. Pega a Bíblia com a menor letra, desafia isso, vai para a lei espiritual do desafio, vai lá e pega. Vou abrir meus olhos, sim, eu vou olhar, cadê? E leia, vai para cima. Amém. Eu quero prosperar, então sai de casa, irmão, cria. Deus te deu sabedoria, cria. Mas eu tenho que pedir direção a Deus. Que direção, irmãos? Que direção que você tem que pedir? Pode sentar um pouquinho. Que direção que você tem que pedir? Cria. As coisas foram criadas como? Então fala e faz. Fala e faz. Eu vou abrir uma cozinha, né? Você vai? Para de falar, irmão. Você já falou. Agora faz. Pega 5 quilos de arroz, 1 quilo, faz 10 marmitex. Faz uma comidinha gostosa. Comércio, quanta loja aí? Aqui, ó, eu vi um quentinho. Você já passou pela rua, você já viu o carro parado vendendo quentinho? Eu falo, meu Deus do céu, que fé é essa, meu irmão? Para a pessoa fazer comida 4 da manhã, 5 da manhã e ficar na beira da estrada, irmão, esperando, acreditando que eu vou passar lá e vou comprar, que o outro vai passar e vai comprar. Irmão, por muito menos você pega um arroz na sua casa e joga fora. Você não come arroz dormido. Quantos não comem arroz dormido? Quem está entendendo? Imagina o camarada que fez comida, sei lá se foi feito um dia antes ou depois. Eu só sei que ele está acreditando que as pessoas não acreditam que aquela comida está ruim, ou está azeda, que o sol quente desse vai azedar. Eu só sei de uma coisa: ele para lá, abre a mala do carro e fica ali, esperando alguém comprar. Todo dia. E vende. Sabe por quê? Porque Deus abençoa, como está escrito, quem trabalha. Eu
Você não, eu vou fazer quentinha, mas eu preciso de uma cozinha industrial, eu preciso de um... vai! Eu quero fazer, quer fazer, faz! Mas é que Deus tem que me dar a direção. Deus criou tudo falando, irmão. Então fala e faz. Isso é a Bíblia. Mas e se deu uma prova? Você só vai saber se tu fizer. Quem está entendendo? Não, mas é o que eu queria vender. Roupa. Tem um feirão de Caxias. Sabe que você não pode ir no Brás, em São Paulo? Vai ali no feirão. Compra 2 camisas. Compra uma promoção daquela de 3 por 100. 4. E vende você cada uma a 30. Vai lá, pega R$100 e vai pela rua. Vai vendendo. Vai oferecendo. Deus vai ficar olhando para você e falar: rapaz, essa mulher danada, eu tenho que abençoar. Esse camarada, ele é terrível. Quem está entendendo? Olha para o pastor, irmãos. Como assim olha para o pastor? Olha para o pastor. A minha vida toda eu preguei isso e prego. Nós somos enviados para lugares que a gente nunca viu ninguém, nem nunca nos viram. E chega lá, as pessoas acreditam. Olha aí você acreditando na gente. Aí você pega seu dinheiro, você pega seu trabalho, teu suor e entrega no altar. Você fica sentado, sai de casa para sentar e ouvir quem tu não sabe nem quem é. Quem está entendendo? Quem está te fazendo acreditar? Será que está sendo falado é verdade? Quem está entendendo o que eu estou falando? Você entendeu? A vida do pastor, o pastor sai daqui, sei lá, vai para um lugar que ele nunca viu ninguém, chega lá, aluga um prédio, diz que bota uma placa, diz que é igreja e as pessoas entram. Como é que pode isso? Loucura! Sem ninguém, ele e a família. Não é doideira? Quantas vezes a gente fez isso? Chegamos numa cidade, irmão, não tinha nada, eu olhamos e falamos: meu Deus do céu. E chegamos lá, em vários lugares. E ali a gente começou, cadeira, tudo e tal, a gente olhava e falava: será que vai vir alguém? Daqui a pouco chega uma hora por mim. Aqui é uma igreja, ô glória. Aí, doideira. Quem toca? Quem faz? Mas também chegou o cachorro também, irmão. O cachorro entrou, olhou. Chegou o rato, não foi? O rato também arrumou um caminho lá, desceu o cano. Entrou um monte de coisa, entrou água na chuva, foi ou não foi? Foi horrível. Mas uma chuva, entrou um monte de coisa, mas foi entrando gente também. Você entendeu? Diga amém. Acredita nisso, irmão. Acredita em você, fala e vai. Começa a falar. Mas eu não sei, que não sabe. Fala e vai. Porque o mentiroso, ele está aí. O mentiroso falou para Eva: faz. E ela? Ela fez. Para de ficar falando e faz. Amém? Amém. Conseguiu entender um pouquinho do inimigo? Então pronto, vamos em frente. É como a oferta. Os apóstolos botou a oferta, o dinheiro, o mamão no lugar certo. Onde que o povo levava a oferta? Botava no alforje, no lugar... Aonde? Os apóstolos foram bem pesados. Disseram: pega a tua oferta, pega o dízimo, bota aqui, ó. Aqui no meu pé. Imagina o demônio chamado Mamon, que todo mundo era pecado, adorado. Imagina ele vendo e falando: lá está me humilhando, desgraçado, e botou no lugar certo que a Bíblia manda. Quem entendeu? Ou o Senhor não mandou botar nos pés, pisar serpente, escorpião, sim ou não? Se o dinheiro é uma mão, irmãos, se o dinheiro era um Deus que o povo adorava, escravizava o povo, o que ele falou para fazer? Bota aqui no lugar certo, que a mim não vai me escravizar não. A gente precisa, para manter a obra, para fazer a obra, para viajar o mundo, nós precisamos, mas ele tem que estar no seu lugar, e a igreja vai enxergar onde se põe o dinheiro. Não é o dinheiro para o apóstolo, é o dinheiro que chega na nossa mão. Quem está entendendo? O dinheiro não pode te dominar, é você que domina, é você que governa. Bota ele no lugar. Amém? Está com fé? Está ou não está? Então, irmãos, para de ficar sendo impulsionado pelo que o pastor fala. O pastor está... Não, seja espontâneo. Se Deus está te abençoando, mete a mão em 100, 50, 500, 1000, pega lá, vai, mexe na poupança e diga: está aqui, Senhor, é teu. Bota o dinheiro no lugar dele, irmãos. Você entendeu? Diga amém.
Bota ele no lugar dele, não fica com essa conversa de não, de que não, peraí, deixa eu ver, e, é assim. Você precisa de envelope não, né? Está aí na sua mão, tá? O restante está aí, o QR Code, o negócio, o CNPJ para você fazer o Pix, está tudo aí. Fica de pé, por favor, segure a oferta nas mãos, segure o que você trouxe para Deus, em nome de Jesus. E você pode ter certeza, tudo que você faz para Deus, Deus te dá muito mais, muito mais. Só não vamos ficar aqui sendo impulsionados por circunstâncias. Você não tem que ficar aqui, ai não, eu vou dar. É que nem você olha para mim, aí você olha para mim com um sapato com a calça velha, ou viu aquele que presenteia porque acha que está te vendo muitas vezes com aquela blusa? Quem está entendendo? Puxa, sempre vejo o pastor com aquela camisa, eu vou dar outra, eu acho que ele só tem essa, coitado. Não, às vezes é um gosto, não é? Tem gente que traz a oferta, traz o dízimo com esse espírito. Não, coitado da igreja, pastor, coitado. Que coitado, irmão? Coitado do diabo que não tem chance de mais nada. Ele é coitado. Você tem chance? A casa é do Pai, irmão. Ele não deixa faltar nada. E se o povo entender isso, não fica com medo de trazer oferta para a igreja, e nem o pastor fica que nem um maluco, criando meios. Vou te dar o óleo, e você vai trazer 100, vou te dar isso, você vai trazer 1000, eu vou te dar e Deus vai te abençoar. Não vai nada, irmão, você não vai ser mais, você já é, diga, eu sou, pela palavra do testemunho, eu sou. Está escrito isso ou não? Então pronto, eu não tenho que te dar nada para tu poder trazer oferta para a igreja, nada. Eu tenho que te dar a palavra, te dei a palavra? Então pronto, pega aí o que você tem de melhor. O que é o melhor? Sei lá. Se você está entendendo, pega o melhor e faz. Aleluia. Se o teu melhor é a moedinha, a dona veio lá e parou com a moedinha, e deu a moedinha. Jesus falou o quê? Essa foi o melhor. E veio daqui. Se você pode dar 1000, irmão, pega 1000, 2000, 5000. Eu quero comprar, sei lá, compra, irmão. Chega comigo e fala, pastora, eu quero comprar aqui. Compra, posso. Ou a igreja está precisando fazer o quê? De imediato. Meu primo estava contando o testemunho de um moço que chegou lá, parou o carro na porta da igreja dele. Meu primo é pastor, é o contador da igreja. Ele é pastor também. Ele parou um senhor na porta da igreja dele, e parou o carro, olhou e falou, via aberta. Era isso que eu queria. Chamou lá. O senhor que é o pastor, o senhor responsável? Ele disse, sim, sou eu. Poxa, eu vim aqui fazer um negócio que Deus mandou. O quê? A minha pergunta é, o que o senhor está precisando aqui? Aí eu disse, o que eu estou precisando? A igreja toda no tijolo, lá em Agostinho Porto, lá em Éden, a igreja toda no tijolo ainda, tudo e tal. Ele falou, perdão, não estava no tijolo não, estava fazendo sapato ainda, buraqueira lá no terreno. Ele disse, então tá bom, eu vim aqui só para obedecer o que Deus mandou. Ele já tinha feito um orçamento, irmão, de muitas coisas. Tipo, ele estava com um orçamento lá de 10.000. Não. O homem fez lá um cheque de 30. Ele não sabia. Falou, toma aqui, faz aqui, tem que fazer. Aí botou, como é que diz? Sem cruzar. Ele disse, não, pelo amor de Deus. O senhor pode pôr o nome da igreja. Coloca no nome da igreja, por favor. Porque na cabeça dele de imediato, quando o senhor vier aqui, eu presto conta. Que eu acredito que da mesma forma que o senhor está trazendo, o senhor vai passar de novo para ver se tem alguma coisa feita. O senhor está vendo como é que está isso aí? Aí, está lá o terreno, na igreja de pé. Quando ele voltou depois de um tempo, ele voltou. Depois de um tempo, ele chegou lá e viu e falou, puxa, que bacana. O que o senhor está precisando aqui? Apareceu lá 2 vezes, essa e depois uma outra. Olha, e deixou lá mais um cheque. E esse ele falou, esse eu não vou preencher não. O senhor pode fazer o que o senhor tiver que fazer e paga. Aleluia. Você está entendendo? Quase que eu falei para ele, deixa o endereço. Quando ele chegar aí, você entrega só o endereço. Você está entendendo, irmãos? Glória a Deus. Puxa vida, irmão, eu estou pedindo essa igreja para Deus. Sério, de todo o meu coração, estou pedindo isso para Deus te abençoar tanto para você ser espontâneo. Não é para você ficar aqui, porque eu fico. É isso.
Puxa, eu estou pedindo para Deus fazer isso nessa casa, abençoar muito você, muito, para você já vir de casa dizendo: vou fazer. Amém? Levante. Pai amado e querido, obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença nesse lugar. Obrigado pelo teu poder que se manifesta nesse lugar, pela palavra do Senhor manifestada nesse lugar. Senhor, em nome de Jesus, prospera esse povo, prospera teus filhos, mas prospera mesmo, Pai. O Senhor sabe o quanto que eu tenho lhe pedido para o Senhor levantar um povo generoso, não um povo interesseiro, não um povo impulsionado por movimentações, mas um povo que verdadeiramente entende a palavra e reconhece que Tu és Deus e coloca todo o dinheiro, tudo aquilo que vai trazer no seu devido lugar, em nome de Jesus. Que oferta, dízimo não é dinheiro, mas sim é um coração obediente, uma gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. Prospera-nos, recebe agora as ofertas, recebe os dízimos, recebe do teu povo, recebe, porque um dia o Senhor não recebeu de alguém que trouxe o que não era primícias ao Senhor, e a Bíblia diz que quando o Senhor não recebeu dele, o Senhor também não recebeu ele, e é assim que acontece, Pai. Quando o Senhor não recebe as nossas ofertas, o Senhor também não nos recebe. Então, em nome de Jesus, recebe teu povo primeiro, e recebe as ofertas e o dízimo do teu povo, em nome de Jesus, e todos digam amém e amém. Pode sair do teu lugar, coloca aqui nos gasofilaços aí, ó. Pega aqui, leva, bota ali para ficar mais fácil, para dar câmera aí. Isso, pode colocar aí dentro, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Aleluia. Oh Jesus, Tu é bom demais. Aleluia. Glória a Deus. Oh Jesus. Amém, irmãos? Vamos para casa? Quem está abençoado aí? Então, glória a Deus. Hoje feriado, você tem chance aí de fazer algumas coisas. Tem testemunho? Tem? 16 de maio, eu posso estar hoje também. Então sobe aqui, vem cá. Conta aqui, ó, isso, vem cá, sobe aqui. O que aconteceu? Eu estava com dificuldade, o casamento da minha filha é agora dia 7 de julho. Eu estava totalmente sem nada. Desprovido. Mas eu vim aqui na campanha e estou botando em prática aqui a terça-feira profética, terça-feira do Vale dos Milagres. Sim. Eu gosto dessa feira, porque tem pouca gente. É igual oração de madrugada. A feira é menor. Então, eu estou pensando, e Deus, há 5 anos atrás, eu fiz investimento, nem sabia o que ia acontecer. O que aconteceu agora? O banco me chamou e pagou o investimento. Eita, Jesus! Até agradeço muito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplaude o Senhor bem forte aí, gente. Olha aí. Você está entendendo, não? Aleluia. E aí? Glória a Deus. Mas o senhor, eu ia perguntar para o senhor teve que dar quanto antes? Não teve uma troquinha, não? O senhor tem que fazer uma parte antes para Deus abençoar depois? Fala para o teu vizinho, Deus surpreende. A bênção de Deus enriquece, não acrescenta dores. Nem eu sabia, nem descobri o que ia acontecer. Nem o senhor sabia, já tinha até esquecido. Você podia ir para casa só com aquela palavra, agora você vai conhecer essas palavras. Você está numa expectativa? Eu também estou. Falei com a pastora hoje, falei, rapaz, qualquer hora, pastor. Irmãos, um dia que eu contar aqui um negócio para vocês, que aconteceu na nossa vida esse ano, depois, agora finalzinho do ano. Essa o diabo disse assim, eu vou te lascar. Foi? Eu vou te pegar. Pegou nada, irmão. Pegou não. Nem vai pegar em nome de Jesus. Você está orando por mim? Então pronto. Vamos para casa? Vocês estão me olhando com cara assim, conta logo? Não, depois eu conto. Porque foi triste, você está tão feliz, foi uma coisa que não foi boa. Mas foi boa, porque eu sei que a tempestade vem. Aí, ó, ela falou que eu vou ser pai de novo. Ela está profetizando. E eu vou trabalhar, vamos embora. Aleluia.
Abraão foi, eu, né? Então vamos trabalhar. Já estava cascudo, não foi, pai? Então, pronto. Fica de pé para a gente ir embora, gente. Vocês estão me olhando com um cara assim, hoje feriado. De quê, irmãos? Eita, papai. Aí sim. Aí sim. E não é que eu conheci esse pastor, eu conheci ele, conhecemos ele lá no Recreio, né? Ele é bacana demais, sabia? Ele está com cabelo liso agora, sabia? Ele está com cabelo liso. Ele passou uma pastinha. Aí não, varão. Quem conhece ele? Não sabe aquele pastor? Eu esqueci o nome dele, ó. Esqueci o nome dele. Vamos embora. Irmãos, que a graça, a paz, o amor de Deus, essa comunhão gostosa do Espírito Santo, te dê uma semana profética de resultados, de respostas surpreendentes. Aquelas que te pegam de surpresa, como o nosso querido irmão foi surpreendido. Aquela que você já havia esquecido, que ela te alcance, como diz Deuteronômio. Ainda que você se esconda, ainda que você corra, ela vai te achar. Eu libero essa palavra em nome de Jesus sobre a tua vida e sobre a tua casa. Diga glória a Deus. Amém? Recebe meu abraço, um beijo no coração abençoado. Amém? Pode aplaudir a Jesus e vão para casa em nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é bom. Isso. Glória a Deus.